amor de Deus, e quem guarda a sua palavra. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E, se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. Também vocês, crianças, sentem-se e rezem no silêncio. Peçamos ao Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender essa palavra que foi proclamada e para nós agora é pregada, para que a vivamos plenamente. Supliquemos o auxílio do Divino Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos celebrando hoje com Jesus esta Eucaristia, e a palavra que nós acabamos de ouvir, Jesus situa-se sentado e ensinando os apóstolos que estão perto dele e uma multidão que está ao redor dele sobre a montanha, sobre o monte das bem-aventuranças. Nesse monte, Jesus dirige o seu primeiro discurso de ensino aos apóstolos, com um monte de ouvintes que não eram ainda seguidores, mas que anseiam por uma mensagem
que dê sentido para a realidade que cada um trazia consigo. Como hoje também nós temos anseio de uma palavra, de uma mensagem que ajuda-nos a enfrentar as realidades mais adversas de nossas vidas. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um longo discurso, o Sermão da Montanha, entremeados de recordação das leis antigas que o povo tinha como princípio para a vivência da religião, para o povo da Bíblia, o povo judeu, e Jesus vai iluminando, dizendo: olha, vocês ouviram isto, vocês praticam isto, e eu dou a vocês uma nova compreensão para uma nova vivência. É o primeiro ensino de Jesus. E a multidão que escuta Jesus é desafiada a colocar-se diante dele, na imensa maioria, e para muitos, um estranho, que eles o veem há poucos dias e poucas horas, e que Jesus tem autoridade e liberdade para entrar num dos campos mais delicados da relação humana, entrar na nossa mente e mexer com a nossa compreensão sobre Deus, nossa relação com Deus, e a partir da compreensão e da relação com Deus, como estabelecemos nossa relação uns com os outros. Não tem área mais delicada do que essa. E o mais curioso é que Jesus não só mexe com essas áreas, mas ele propõe que o ouvinte que escuta-o desmantele os seus padrões de compreensão e de vivência. Isso não é obra humana, minha gente. Isso não é obra de pregador. Para desmantelar essas compreensões, construir uma compreensão nova, que capacite e qualifique a gente para um modo novo de viver, só o Divino Espírito Santo alcança a fecundidade desta obra. Eu quero tomar com vocês, diferente dos dias anteriores, quero iniciar a conversa com o último versículo do Evangelho. Vamos lá. No seu folheto, número 9 do seu folheto, acompanhe para que essa palavra te seja a mensagem central. Muitas vezes, as pessoas no sofrimento, como vocês que celebram o 7º dia, chegam um amigo, um parente, um conhecido, sabendo do sofrimento do familiar da pessoa que morreu, diz assim: padre, aquela pessoa é parente meu, amigo meu, morreu tal pessoa da família, diz uma palavra de conforto para ela. E começa a querer dizer para o padre qual é essa palavra que poderia ser conforto. Eu digo: espera, deixa Deus falar, que se a palavra de Deus não confortar, realidade nenhuma no mundo preencherá o vazio que uma morte deixa. Não é padre que faz mensagem, não é homenagem ao defunto que salva essa ferida, às vezes aumenta. Nós prestamos culto a Deus, agradecendo a Ele pela vida das pessoas queridas a vocês que morreram. Mas também nós suplicamos a Deus, dê a elas o descanso eterno e dê à família o conforto, o consolo e a firmeza para dirigir e tocar suas vidas. Então, para que vocês sejam hoje movidos por uma força nova, permitam que Deus lhes fale e permita que a palavra de Deus seja mais forte que o luto, que a perda, que a morte. Senão, a morte tomará o lugar que você permitir. Reaja. E eu começo com esse versículo 48 do Evangelho. Juntos. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste
é perfeito. 2 problemas. Ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito supõe 2 compreensões desafiadoras. Que experiência eu tenho de Pai e de relação com Deus como Pai, e que conceito eu tenho de perfeição? Se eu abrir a palavra aqui e der o microfone e perguntar a cada um, para você o que é a perfeição? Cada um de nós emitirá uma sequência poética, literária, estética, filosófica, sociológica, antropológica, psicológica, da compreensão do que é ser perfeito. Cada um. Mas nós precisamos ir a uma fonte que não se compara a nenhuma do arcabouço da compreensão humana. A contemplação do Pai. A partir da contemplação do Pai, nessa contemplação, alcançar a liberdade de acolher dele a perfeição que ele é. E dizer para si, o meu molde, o meu modelo, o meu padrão é esse do Divino Pai Eterno. De novo, insisto, precisamos desmantelar os equívocos psicológicos, ideológicos, racionais que nós temos numa compreensão limitada e às vezes fraca da perfeição. Por causa disso, a Bíblia tem outra afirmação: ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Viaje comigo lá para a primeira leitura no livro do Levítico, número 6 do seu folheto. Livro do Levítico é o livro que, junto com Êxodo e Deuteronômio, fazem a lista das leis e normas. Diz assim: o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: vocês? Pronto, amplia a visão. Ser perfeito como o Pai. A perfeição do Pai consiste na santidade. A santidade do Pai consiste no ser perfeito. O evangelista Lucas escreveu essas 2 definições no capítulo 6, no versículo 36. Jesus, depois de dirigir um longo ensino, diz: sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Então nós temos na Bíblia 3 definições predominantes: ser perfeito como o Pai, ser santo como o Pai, ser misericordioso com o Pai. Por quê que Lucas corrigiu? Lucas não corrigiu a Bíblia, corrigiu a interpretação do povo do Antigo Testamento. A formulação do Antigo Testamento está exata e perfeita, mas a compreensão estava equivocada. Por quê? Porque na imensa maioria das vezes no ambiente religioso, ser perfeito e ser santo constitui em ter um padrão religioso, moral, ético, cultual, uma forma que me engessa e eu reproduzo um ciclo permanente e eterno de modos comportamentais. Repito, rituais, normas, compreensões, doutrinas, repito. E na imensa maioria, os que buscam uma espiritualidade da santidade e da perfeição, existe uma teologia da perfeição, uma espiritualidade da santidade e da perfeição, os que buscam isso, na imensa maioria das vezes, tendem a uma linha puritanista, moralista, rígida, de entender comportamentos individuais. No máximo, coletivos do meu grupo que pensa igual a mim. Forma que limita.
E nós precisamos alcançar um nível superior a isso. Nós precisamos não alcançar um modo de contemplar Deus e engessar-nos numa repetição protocolar, mas nós temos que alcançar a liberdade da perfeição, a liberdade da santidade. E isso só se alcança mediante uma coragem de pôr-se diante de Jesus e perguntar: em que o Senhor mexeria em minha vida, no meu modo de ser e de agir, que me tornaria perfeito como Pai? Ele já falou. Vamos ao começo do Evangelho agora. Jesus dá três regras. A primeira regra é: vós ouvistes, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, juntos, vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, espere lá. Jesus pega um dos argumentos que estão no corpo da compreensão dos 10 mandamentos, a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, reformula essa lei do talião, que a formulação dele não é só olho por olho, dente por dente. Êxodo 21, 23 diz assim: se acontecer que um dos filhos do meu povo de Israel, tendo uma contenda, e lhe ocorre danos graves, aí vem a legislação, pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Não pouparás. Nós escutamos isso e achamos estranho. E é um desconforto escutar isso. Mas isso aqui é um princípio jurídico que estabelece pela primeira vez na história dos povos e das culturas no mundo, uma das intuições jurídicas mais antigas, um princípio jurídico segundo o qual a pena deve ser proporcional à ofensa. Porque antes o trem era mais bruto. Antes desse princípio jurídico, havia um outro princípio. Gênesis 4, 23. A lei do mais forte. Não está aí no seu folheto, mas eu lembro-te. Sim, eu matei um homem por um ferimento, matei uma criança por uma contusão. Sim, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, até chegar o olho por olho, dente por dente, o trem era muito mais violento e bárbaro. Se eu brigava com o Tiago, que é juiz de direito, e arrancasse um dedo dele, ele poderia pegar alguns irmãos, ir lá em casa e cortar um dedo meu. Isso era um avanço. Mas antes dessa legislação, era desproporcional. Eu arrancava um dedo dele, os irmãos iam lá, me pegavam, picavam-me aos pedaços, pendurava os meus pedaços ao redor da minha família, dos meus vizinhos, para dizer, não mexe com nós não. Então, a barbárie era impossível de ser limitada. O princípio jurídico do talião é, não, vamos civilizar-nos, vamos ficar na proporção, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E consideravam que era o povo mais avançado de todos os da terra, porque alcançaram um princípio jurídico da proporção. Jesus chega nesse ambiente e resolve apeitar
o princípio jurídico que autorizava e consolidava a violência, inclusive a violência da qual ele mesmo foi vítima. Essa aqui. Que, irmã e irmão, é a mesma violência que está disseminada no nosso mundo hoje, não é? Não se assustem, pode me corrigir, doutor Tiago, se eu estiver falando barbaridade. Mas tenho a impressão, às vezes, que nós voltamos para a lei do mais forte, nem talião está mais mandando como princípio jurídico em nosso meio, em nossa sociedade. Meu filho me fez uma coisa, meu genro me falou uma palavra, minha nora me disse uma coisa, meu neto me falou não sei o quê, minha avó falou não sei o quê. A ofensa é grande? É grande, às vezes é grande, mas a reação é desproporcional, não acaba nunca. Veio uma onda de ação ruim, mas vem uma tsunami de reação. E aí a gente entra numa realidade de violência, num ambiente ácido, num ambiente de amargura e de infelicidade, que os mais velhos repetem para mim dia e noite: Padre, eu só não entendo uma coisa. Por que que os meus filhos e os meus netos são tão infelizes tendo tanto e a gente era tão feliz tendo tão pouco? Quando era criança, quando tinha aquela realidade lá atrás. Isso é o sino que os mais velhos tocam em minha cabeça dia e noite. As condições, não era? A realidade era muito mais difícil do que a de hoje. Para tudo. Então, essa desproporção entre a realidade do que a gente tem, as condições que a gente tem, e uma infelicidade persistente, que não vence. Filhos e filhas permanentemente insatisfeitos, conquistas que não vencem os estados permanentes de frustração e de recaída. Jesus vai mexer nesse princípio, mexendo na realidade mais profunda dos sentimentos nossos. Vamos lá? Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, a partir de hoje, não enfrenteis quem é malvado. A partir de hoje, o mal de ninguém decidirá o molde de suas atitudes, de seus gestos, de suas reações, de suas ações. Pronto. A partir de hoje, aquela linha de raciocínio que o mal do outro autoriza-me a ser mal na mesma proporção, porque era desproporcional, a partir de hoje, não decide mais a sua realidade, o seu ser e as suas ações, o que vem de maldade do outro. Acabou. Irmã, irmão, nós precisamos sair da igreja hoje como os heróis que carregavam a Constituição Nova de 88, aquela festa. Nós temos que sair de hoje da igreja com a conquista da nova Constituição. Cristo estabelece uma nova linha de raciocínio e ele dá alguns exemplos. O que é não enfrentar o malvado, Jesus? Como se comportar não enfrentando o malvado? Leia, 5 regras. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, juntos, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Pronto. A partir de hoje, como é que você não enfrenta o malvado? Primeiro, que ele não decide a sua reação. Te deu um tapa na face direita, oferece à esquerda.
Se alguém te força com um processo para te tomar o manto, dê também a túnica. Deixa, vai. Caminhar 1 quilômetro, caminha 2. A medida é outra. Nós vivemos uma sociedade permanentemente explosiva. Explosiva em tudo. Na família, no ambiente de trabalho, na escola, na igreja. Se tiver uma coisa desproporcional ao que eu compreendo, na perfeição, eu rompo com pai, mãe, família, igreja, escola, tiro meu filho da escola, porque nós temos dificuldade de nos submeter a um primado novo. Jesus diz, não enfrente o malvado. A partir de agora, mova você um princípio diferente, de liberdade interna, que o mal do outro não decide seu comportamento. Nem quando lesa seus bens, nem quando lesa e agride seu corpo, nem quando lesa e agride sua honra. Não permita. Nós faríamos uma grande transformação do mundo numa sociedade tão violenta como a nossa. Olhe o nível que nós entramos, na luta, por exemplo, no ambiente do que a gente lê nas páginas dos jornais, da política, que é a arte de fazer o bem comum. E como é que cada partido tenta destruir o outro, e a linguagem é essa, nós temos que eliminar o outro. E aí todo o desenvolvimento não é para apresentar propostas que transformem e consolidem uma realidade nova, e a gente se ponha apresentando o projeto novo, mas a gente gasta tempos enormes para quê? Para fazer dossiê para desgraçar o outro. Mas isso também na família, no trabalho. Segundo modo de viver o segmento de Jesus. Versículo 46. Desculpe. Versículo 43. Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Brada. Espere aí. A partir de agora, o livro do Levítico, no próprio livro sagrado, está escrito lá, ame o seu amigo, mas odeie o teu inimigo. Levítico 19, 18. Jesus diz, de jeito nenhum, a partir de agora, você vai amar o seu inimigo e vai rezar por quem te faz mal. Você vai ter um comportamento novo. Imagine. Imagine permitir que Cristo regule nossos sentimentos, nossas emoções mais profundas. Se alguém me faz mal a partir de agora, eu terei 2 movimentos. Eu vou amar e vou interceder por ele. Pensa. Pensa na sua oração a partir de hoje, o seu jejum nessa quaresma, a sua disciplina espiritual a partir de hoje. Supõe pedir ao Senhor, dia e noite, dá-me a graça de amar as pessoas que me fazem mal, me fizeram mal. Dá-me a graça. Dá a sua bênção e a sua graça para as pessoas que me perseguem, que me fazem mal. Derrama sobre elas bênçãos, Senhor. Guarde-as, ilumine-as, guie na sua luz, no seu amor, aquela pessoa que me faz mal. E você, a partir dos seus lábios e do seu coração, projetar uma onda nova de sentimento e de oração. Imagine. Repito,
na sociedade violenta como a nossa, na nossa sociedade de linguagem tão chula, tão agressiva, tão depreciativa, a forma com que nós falamos, eu vivo repetindo isso dia e noite, do time de futebol que eu não gosto, do partido político que eu não gosto, da cidade que eu não gosto, da cultura e do povo que eu não gosto, a forma com que eu falo decide como se projeta a partir de mim uma linhagem nova, de ordem do mundo, minha gente. Jesus diz que quando você ama os inimigos e reza por aqueles que te perseguem, acontece uma coisa sobrenatural com você. Leia, versículo 45. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Enquanto eu não for capaz de amar meus inimigos e rezar por quem me faz mal, eu não me torno filho do Pai que está no céu. Eu rezo o Pai Nosso, mas não rezo como filho, como filha. Para eu rezar o Pai Nosso, inclusive, se você pegar na sua Bíblia esse texto, imediatamente após esse texto, Jesus ensina a orar, ensina a oração do Pai Nosso. Imediatamente. Imagine que a partir de hoje, para que aquela confiança que te falta na oração, aquele sentimento de certeza da presença de Deus que está junto com você, vai depender de como você se relaciona com quem é inimigo e te faz o mal. Delicado, não é? Tome cuidado com uma coisa. Jesus não fala, seja amiguinha, amiguinho do seu inimigo, de quem faz mal. Ele fala, ame e interceda. É diferente. Uma mulher que experimenta um homem violento dentro de casa, ela tem que ir na delegacia da mulher e fazer a denúncia e pagar o preço. Uma criança violentada sexualmente, assediada, ela precisa denunciar e pôr na cadeia. Jesus não está pedindo para você fazer concessão assim, não. Cuidado. Não saia daqui com um raciocínio, com uma interpretação equivocada. Ele está dizendo, olha, você vai operar atitude que a justiça proceda o julgamento e a sentença dela, mas de dentro de você não vai brotar nada que pode te tornar malvada, malvado. Porque dentro de você tem que proceder e sair amor e intercessão. E assim você vai se tornar filha, filho do Pai que está no céu. Talvez vai demorar um pouco para alguns de nós alcançar esse nível, esse amadurecimento, essa elevação. Esses dias um bispo pregando o retiro nosso dos padres, ele dizia que nós, todas as vezes que celebramos a missa, nós tínhamos que experimentar Deus levantar a gente e sentir nossa cabeça entrando, ao menos nossa cabeça entrando no céu, olhando a paz e a perfeição do céu e descendo para o batente da nossa vida. Nós temos que enfiar a cabeça na glória do céu. Cada vez que celebramos a Eucaristia, experimentar esse amor. E agora Jesus fala disso. Por que, Pai? Por que eu devo amar meus inimigos e rezar por quem me faz mal, me persegue? Diz ele, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque, leia, eu contei para vocês domingo passado, mas especialmente para vocês que celebram o 7º dia, podem se recordar da força dessa palavra. Do Dom Luciano visitando o presídio. Mas tem aqui hoje a Regina, a mãe dela, Dona Sara. Dona Sara tinha 17 anos. Hã? Não, quando a família toda foi tomada dela?
19 anos. Era uma menina jovem, bonita, morava numa ilha grega, com uma família toda descendente de judeus. O exército e as potências horrorosas da Alemanha chegaram, atracam o navio na ilha, manda recolher todos os judeus que estavam lá na ilha, põe dentro do navio e leva para a câmara de gás para matar todo mundo. Dona Sara, naquela ilha, ocupada já pela força do exército italiano, é isso? Tinha conhecido um policial que viu que a família dela toda foi tomada pelo exército e levada para o navio. Imagine a cena. Pensa você vendo seu pai, sua mãe, seus primos, seus avós entrando no navio para ser eliminado numa câmara de gás, para ser queimado. E o soldado chama a ajuda de outro soldado, vai até a Dona Sara e diz para ela: lá está a sua família, finge que desmaiou para eles não pegarem você, senão vão te levar. Ela fingiu que desmaiou. Eles abrigaram-na enquanto passaram e levaram, e ela nunca mais viu ninguém. Aquele soldado cuidou dela, se apaixonou por ela, casou com ela, veio para o Brasil, e ela foi uma das mães mais preciosas no sofrimento e na fidelidade e missão de filha de Deus, sem nunca ter tido notícia. Então, minha gente, e tem gente que é ruim, e você pergunta: mas por que você é mal desse tanto? Diz: porque você não sabe o que eu passei na minha vida. Todo mundo que é mal acha que é autorizado a ser mal, porque uma vez meu pai me falou uma coisa, minha mãe me falou uma coisa. Uma vez o exército veio e pegou a família toda dela, pôs no navio e derreteu todo mundo na câmara de gás, fez sabão. E ela deu conta de ser mãe, de ser esposa, de dar vida. Nós precisamos aprender que isso não é impossível. Por isso que tem muita gente que tem pavor dos dados da Segunda Guerra Mundial e tentam até esconder o que os nazistas fizeram contra os judeus, porque um testemunho desse mexe com a gente. É melhor apagar um testemunho desse e dizer: isso não existiu, não. Mãe da Regina, está aqui. Viveu aqui nessa paróquia 50 anos, não foi? Amar os inimigos e rezar por aqueles que perseguem, ser filho do Pai que está no céu, supõe tocar a sua vida e assumir sua missão e dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele faz o sol brilhar sobre maus e bons, faz a chuva cair sobre justos e injustos. Deus não deixa de ser Deus e não deixa de fazer o bem, mesmo quando há injustos e quando há maus. O mal do homem não muda a natureza bondosa de Deus. E Jesus está propondo um desafio novo: que o mal dos seus inimigos e dos que te perseguem não mude a sua natureza de filha e filho de Deus. Amém? É alto, é um nível alto. Para quem está vendo Jesus em cima da montanha ensinando, provavelmente percebia que essa montanha devia ser uma montanha assim, e ela ia ficando assim, não é? Cada vez mais alta para subir. Vai ser louco subir uma montanha com um princípio moral desse. Terceira regra de Jesus: portanto, se amais, versículo 46, vamos? Portanto, se amais somente aqueles que vos amam, continue, os cobradores de impostos. Continue. Espere lá. Duas coisas simples. Se amais somente aqueles que vos amam, se saudais somente vossos irmãos. Amar e saudar. Bom dia,
bom domingo, boa semana. O que você faz? E Jesus usa uma palavra que mexeu muito comigo. E eu queria que essa palavra também causasse grande desconforto em você, como causou em mim e ainda está causando. Jesus faz a pergunta: que fazeis de extraordinário? Ser cristão, ser cristã, é ser alguém que reage de forma extraordinária diante do mal do outro. Infelizmente, a religião, nossa fé católica, virou uma religião de sustentação de modelos e convenções. Nós perdemos a dimensão do extraordinário. Nós precisamos resgatar a força do extraordinário nas pequenas coisas. Cumprimentar alguém que me fez mal. Sempre passar, bom dia, boa semana para você, boa noite, Deus te abençoe. A gente, quem mora em prédio, a vida de condomínio, o desgaste que é para quem vive em apartamento, a relação, não é? Desgastante que é, o ambiente terrível de convivência que cada vez mais se consolida nesse Brasil. Nós precisamos superar com essa linhagem espiritual. Tem um modo extraordinário de vencer o mal do outro, na forma de saudá-lo. Bom dia. Mas você me cumprimenta com tanto carinho, mas você disse que eu fiz isso e fiz isso. Irmão, você fez mesmo, é errado mesmo, é um absurdo mesmo, é crime o que você fez, é pecado o que você fez, mas você é filho do meu Pai que está no céu, Ele quer a chuva sobre você, o sol sobre você, Deus te abençoe. Amanhã, se eu passar perto de você, eu direi com um sorriso, bom dia, Deus te abençoe. Esse é o extraordinário. Esse é o extraordinário modo de viver. A gente vai se atracando, travando, bloqueando as emoções e os sentimentos. O mal do outro vai fechando as cortinas da gente, fechando as janelas. A gente anda nesse mundo igual um cavalo com aquele tapa. A gente só enxerga o trieiro da gente e a gente diz, eu tomo conta da minha vida, pago as minhas contas, ninguém mexa comigo, basta. É pouco. Fazer a obrigação é pouco. Jesus quer de você o extraordinário. Não viva mais para pagar conta, para fazer a obrigação, não. Jesus acha isso pouco para você. Jesus quer-te no infinitamente maior do que o óbvio. Irmã, irmão, tudo isso porque sois o santuário de Deus e o Espírito de Deus mora em vós, diz São Paulo na segunda leitura, que eu nem vou distender. A partir de hoje, olhar para o seu corpo, para os seus sentimentos, para as suas emoções mais profundas, para os seus sentimentos e raivas mais sombrias, para os seus temperamentos mais escondidos, olhar para eles e dizer, Senhor, faz brilhar o sol sobre as realidades sombrias de meus sentimentos, temperamentos. Faz cair uma chuva que lave minha alma, meu sentimento, meu coração, de toda essa força ruim que eu permiti que o mal dos outros encravasse em mim essa amargura, esse azedume, esse ressentimento, essa tristeza, essa amargura. Permita. Não volta para casa para ser o ordinário, não. Permita. Não volta para casa para repetir modelos e convenções, não. Seja extraordinária, extraordinário nas pequenas coisas. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Reconcilie com você. Reconcilie com essas realidades mais escondidas da sua alma, do seu coração. Reconcilie com aquilo que torna você cada vez mais distante de ser filha e filho de Deus, e peça de Deus a graça
de que a luz do sol dissipe essas trevas, que a chuva da graça lave essas amarguras e que você seja filha e filho do Pai, tomada de beleza, de alegria, de esplendor extraordinário, na doçura, na civilidade, na ternura, na compaixão, na misericórdia. Fale com o Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Mais suave. Cura-me, Senhor, Com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as suas mãos aqui para Jesus, pregado na cruz. O modelo perfeito de quem não enfrenta o que é malvado. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor não enfrentou os malvados. O Senhor não enfrentou os malvados. Não permitiu que a maldade do mundo mudasse a sua natureza de filho misericordioso do Pai eterno. Hoje o Senhor me convida a viver esta mesma identidade de filho do Pai, pelo modo de lidar, de relacionar com as pessoas que não fazem o bem. O Senhor conhece as minhas fraquezas, os meus confrontos. Não me deixe, Senhor, ser moldado pelo mal dos outros, pelo poder do seu sangue, por todos os seus sofrimentos. Que nenhum mal do mundo decida meu modo de ser e agir. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, se lembre das pessoas que fizeram mal a você, as pessoas que te dão trabalho, te ofendem. Peça ao Senhor para pôr no seu coração um sentimento novo de amor, de intercessão por elas, para que elas sejam curadas de todo o mal pela graça de Deus. Reze por elas. Também pelas pessoas que você fez mal, faz mal, que você não tem dado conta de fazer o bem. Reze também por elas. Jesus,
manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Encerramos essa pregação, esse momento de meditação da palavra, pedindo a graça de Deus sobre você, ouvintes que acompanham pelas redes sociais, a bênção de Deus. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia, abençoe e guarde a todos aqueles que buscam o Senhor pela escuta e a meditação da palavra. Conceda-lhes a saúde, a serenidade e a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.